Escrituras. Por mais que a gente tente de qualquer forma, pode ser pela teologia, pode ser por qualquer lugar, a gente não vai conseguir entender esse amor. A gente não vai conseguir entender a profundidade desse amor. É como se nós, seres humanos, tentássemos explorar todo o oceano, que é limitado. Porém, hoje o ser humano só conhece apenas 5% da profundidade de um oceano. Racionalmente falando, é impossível entender esse amor, que foi muito, mas muito além da cruz. Antes da gente iniciar o nosso estudo de hoje, vamos lá. Temos alguns visitantes aqui. E toda vez que falar o nome dessa visita, nós iremos fazer o quê? Seja bem-vindo. Certo, muito bem. Então, irmã Soraya. Seja bem-vinda. Irmão Eduardo. Seja bem-vindo. Irmã Verônica. Seja bem-vinda. Irmão Roberto. Seja bem-vindo. Irmã Maria. Seja bem-vinda. Alfredo. Seja bem-vindo. Meu irmão. Stephanie Rafael. Seja bem-vinda. Beto. Seja bem-vindo. E Edivaldo. Seja bem-vindo. Meu irmão Edivaldo, olha, eu pude abraçar a maioria de vocês. Mas aí eu sentei ali para dar uma analisada em algumas coisas, enviar uma mensagem para minha mãe. Pessoal, só um minutinho. Eu tenho um irmão deficiente e minha mãe cuida dele. Porém, ela tem um pouco de dificuldade com o horário. Chegou o horário de dar um remédio a ele, porque deu uma atrasadinha, e eu vou precisar mandar uma aula. Deu horário. Então, você, nosso amado visitante, seja bem-vindo à casa do nosso Deus. Eu queria falar para vocês que eu amo cada um de vocês, preciso de vocês para ser feliz. Acredito mais em Deus porque cada um de vocês existe. E vocês são parte visível de Deus, assim como toda essa igreja e como eu sou. Aleluia. Amém. Então, vamos estudar o nosso assunto de hoje. Hoje iremos falar de um assunto que é um pouquinho assim delicado. Eu estava comentando esses dias com um dos irmãos aí que eu vou sair daqui como o profeta chorando. Eu vou sair aqui como se eu fosse o irmão gêmeo de Jeremias. A gente estudando a vida de Jesus, felizmente, não tem como a gente não se comover. Não tem como a gente olhar o trajeto da vida de Jesus e a gente tratar como se fosse algo normal, uma história normal. Não foi. E quando eu falo sobre a vida de Jesus, sobre a sua morte, aí às vezes eu não consigo me segurar. Ontem eu orei, Senhor, eu sei, Senhor, isso me comove, mas me ajuda a estar sempre sendo concentrado. Porque às vezes a gente chora e a voz embola. E aí para entender fica um pouco mais difícil. Então ontem eu consegui, mas hoje é um assunto muito delicado. E com a ajuda do Senhor, iremos entender aqui pontos importantes de Mateus capítulo 26. Hoje iremos falar sobre o Getsemane. Quem aqui já ouviu falar sobre o Getsemane? Levanta a mão. A maioria. Vamos entender aqui sobre o Getsemane. A Bíblia é um livro assim maravilhoso, como eu já falei para vocês. Os evangelhos eles são paralelos. Então o que tem aqui em Mateus vai ter em Marcos, porém com uma visão e uma forma de ditar a história um pouquinho diferente. Lucas também vai ter, lá vai estar um pouquinho diferente, porque eles foram inspirados pelo Espírito Santo, mas escreveram com a sua maneira, de acordo com a ciência que eles tinham. E assim são os evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Então vamos caminhar por esses livros. Eu não me atentarei apenas em Mateus capítulo 26, do verso 36 ao 45.
quando chega nessa parte da história, é quando a gente começa a perceber que o ápice dessa história de amor, que foi, na verdade, um amor com massacre, a gente percebe que ela vai tomando o seu caminho assim para o ápice da história. É aqui que a gente começa a ver algumas coisas, alguns pontos aqui que é interessante a gente analisar e ter ciência dos acontecimentos aqui. Como sabemos, a gente entra no período, né, que muita gente conhece como Paixão de Cristo, né, Semana Santa. E justamente nessa semana, como eu já falei outro dia, é que traz a lembrança ao povo dessa última semana de Jesus. Por isso que nessa semana estamos estudando aqui alguns acontecimentos aí da última semana de Jesus. Eu não sei se para alguns irmãos aqui a cronologia está um pouco diferente, mas assim como eu tive a oportunidade que Deus me deu de estudar, né, eu vi que existem alguns pontos aqui que eu assim, pensei em dar uma ênfase. Creio que o Espírito Santo tenha me guiado para isso, né, para dar ênfase nesses pequenos pontos. E hoje vamos estudar sobre Jesus no Getsemane. Ao meditarmos sobre esse acontecimento, ao vermos a agonia de Jesus nesse momento da história, a gente começa a perceber que foi algo hiper, mega, super anormal. Que eu falo com toda certeza, com o ar que eu respiro, que esses acontecimentos aqui, nem eu, nem você, nem a pessoa mais forte desse mundo conseguiria enfrentar. Mas para a gente poder entender isso, a gente precisa fazer uma coisa antes. Quem sabe aí? Orar. Glória a Deus. E é isso mesmo que iremos fazer. Porque sem o auxílio do Espírito Santo eu posso até abrir, ler, mas eu não irei entender da forma que Deus quer passar a mensagem. Por isso, nesse momento, vamos fechar os nossos olhos e falar com o nosso Deus. Santo, Santo Eterno Pai. Aleluia. Muito obrigado, Senhor, por mais uma vez estarmos aqui reunidos em teu nome. Senhor, hoje iremos falar de um momento muito importante na sua trajetória que nós estamos aqui. Senhor, com nossa ciência limitada, não conseguiremos entender o que está escrito aqui. Mas com o auxílio do teu poderoso e Santo Espírito, a gente vai ser enviado para a mensagem que irá ser passada hoje. Por isso, Pai, nesse momento eu te peço que o pregador aqui nessa noite suma e que o Senhor apareça. E que de uma forma especial, o Senhor derrame o teu Santo Espírito sobre cada um dos seus filhos que estão aqui, e sobre mim também. E que a gente possa ouvir a tua voz de forma audível, e que ela venha preencher os nossos corações. Senhor, nos guia nesse estudo. É o que eu te peço e te agradeço, não porque eu mereço, Senhor, não porque merecemos, mas porque essa peça irá assinada com o nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Verso 36 diz o seguinte: em seguida, Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu. Quem eram esses dois filhos? Tiago e João. Começou a entristecer-se e angustiar-se. Veja bem, Jesus ele já sabia o que estava para acontecer. Em sua onisciência ele sabia o que ia acontecer, talvez até nos seus mínimos detalhes. E aí, o que é que ele faz? Ele chama os discípulos para orar. E aí ele pega Pedro, Tiago e João e se afasta um pouco dos demais. E ali ele começa a se entristecer e a se angustiar. Imagine agora, eu sei que não dá para comparar, mas vamos fazer uma pequena situação. Digamos que existe um problema, mas um problema sério. E que você talvez esteja sem saber a solução desse problema.
a gente tende a ficar assim preocupado, né? E tudo mais. Talvez você não tenha passado por um problema ao ponto de você se entristecer e se angustiar ao mesmo tempo. Às vezes, ou você está angustiado, ou você está triste. Em minha pequena trajetória de vida, eu tenho apenas 25 anos, eu não consigo lembrar do dia que eu fiquei triste e angustiado ao mesmo tempo. Ou eu me preocupo com uma situação, ou eu me entristeço com uma situação. Você usar os dois sentimentos ao mesmo tempo, já é algo assim que a gente tem que causar uma situação imensa para poder a gente ter uma noção de como seria sentir esses dois sentimentos ao mesmo tempo. Pelo menos eu ainda não senti, não sei se eu sentirei. Creio que todos nós estaremos vivos e veremos a volta de Jesus. E se eu estiver vivo, eu irei passar por esse momento de me entristecer e ao mesmo tempo estar angustiado, com medo. E a gente vê que Jesus, sabendo o que lhe esperava, ele, antes mesmo de orar, ele começa a se entristecer e se angustiar. Aí eu pergunto para você, o poderoso Deus, aquele que curava, aquele que acalmava as tempestades, aquele que falava com autoridade, ele não gritava, ele falava certeza. A autoridade é que você fala certeza. E um homem sábio, um Deus sábio, poderoso, que poderia fazer várias coisas que nós seres humanos limitados não podemos fazer. E mesmo assim, ele, antes de todo o seu acontecimento, ele se entristece e fica angustiado. E a história continua dizendo o seguinte, ó. Então ele disse, verso 38, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Você já ouviu alguém chegar para você e dizer bem assim, rapaz, eu estou tão triste, minha alma está tão profundamente triste até a morte. Eu estou perto de morrer por causa de uma angústia. Alguém já falou isso? Para algumas pessoas. A sensação que Cristo nesse momento estava sentindo era justamente essa. A sua alma estava ali tão angustiada que, por mais que ele olhasse para um lado e para o outro, não ouvia o que? Alternativas. E a alma dele estava profundamente triste até a sua morte. Talvez a gente não entenda esse profundamente triste, mas às vezes a gente pode entender um choro amargo. Né? Chorei amargamente. Talvez se você perdeu algum querido próximo, você possa um dia ter chorado amargamente. E é uma sensação muito ruim. Quando eu tinha os meus 14 anos, eu perdi uma tia. Essa minha tia era a que eu mais amava. Ela brincava comigo, ela cuidava de mim, sabe? Ela era amorosa, falava que me amava, me abraçava, me ajudava, me via na rua, brincava comigo. Sabe aquela tia que você tem uma coisa muito grande? E eu estava num acampamento da igreja e todo mundo se divertindo. E ela estava muito doente. Só que eu confiava muito em Deus. Confio muito em Deus. E o pessoal dizia assim, Igor, vai visitar sua tia. Aí eu dizia, minha tia está doente. Eu não vou visitar porque Deus vai trazer a cura dela. Eu confio em Deus. E eu orava, Senhor, traz a cura da minha tia. E não fui visitá-la. Quando eu estou nesse acampamento me divertindo com os colegas, o meu diretor, jovem da época, o diretor da igreja, me abraça e diz assim, ó, filho, eu tenho que contar aula. Aí já me veio a tia. Já disse que eu tinha falecido. Naquele dia eu chorei amargamente. Eu não sabia se eu falava alguma coisa ou se eu soluçava. Eu não sabia se eu corria para fora da casa, ou se eu me escondia no mato, ou se eu não sabia literalmente o que fazer. Porque naquele momento eu estava chorando amargamente.
estava sentindo a dor da perda da minha tia. E esse chorar amargamente, eu não sei se vocês já passaram por isso, que eu passei, mas aqui a gente vê na história de Jesus que ele estava profundamente triste, mas não era só isso, era profundamente triste até a morte. É algo que a gente não consegue ainda imaginar, associar, porque talvez eu e você não tenha passado por isso, mas o nosso Senhor Jesus, ele passou. O que era que estava por esperar? O que era que ele estava por esperar? E aí ele fala, ó, ficai aqui e vigiai comigo. Verso 39. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se possível, passe de mim esse cálice, todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E nessa profunda tristeza de Jesus, ele dobra seus joelhos lá no pó e diz, Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. Em outras palavras, meu Deus, se for possível salvar a humanidade sem que eu morra, faça. Aqui a gente vê, iremos comentar um pouco sobre isso um pouquinho mais à frente, uma possibilidade do próprio Jesus dizer bem assim, não dá, até que eu já não suporto mais. Só que aí, orando a Deus, ele diz bem assim, Senhor, mas que se faça a tua vontade e não a minha. Creio eu que naquele momento o universo tremeu. Imagine aí o nosso único Salvador, aquele que precisaria dar a vida para nos salvar, desistindo da sua missão. Como falei ontem, como estaríamos hoje se Jesus não tivesse passado pela cruz? E aí, Jesus fala, depois dessa pequena oração de Jesus, ele volta para os discípulos. E ele achou os discípulos acordados em oração. É isso que está aí. Como é que está aí? É o que vocês olham para mim. Dormindo. E disse a Pedro, então, nenhuma hora pudeste vós vigiar comigo, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é o quê? Fraca. Precisamos estar em constante oração. Grave isso no seu coração. Tornando-se a retirar, orou de novo, dizendo, meu Pai, se não é possível passar de mim esse cálice, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E quando ele voltou, achou outra vez os discípulos dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, e repetindo as mesmas palavras. Então, voltou para os discípulos e lhe disse, ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue às mãos de pecadores. Levantai-os e vamos, eis que o traidor se aproxima. A gente começa a olhar no texto e pega algumas aplicações para as nossas vidas. Nesse momento aqui, os discípulos não tinham entendido de fato a mensagem de Jesus. Enquanto Jesus estava ali com sua alma batida, angustiada, triste, os discípulos, que eram para estar em constante vigilância, em oração, quando Jesus saía, os discípulos dormiam. E nós temos as palavras da vida eterna em nossas mãos, mas parece que a gente dorme, porque sabemos que é necessário orar, que é necessário entregarmos a nossa vida a Jesus. A gente tem a certeza que Jesus morreu na cruz, a gente tem a certeza que Jesus voltará, mas a gente, não diferente dos discípulos, dormimos. Será que a gente ainda não entendeu a mensagem? Será que a gente
gente ainda não entendeu essa mensagem. E Jesus por 3 vezes vai orar e quando volta os discípulos estão dormindo. Cansaço falou mais alto. E a gente tem que entender que devemos estar em constante oração e vigilantes. Porque da mesma forma que na terceira vez Jesus voltou e disse assim, levante que agora chegou a hora do Filho do Homem ser entregue aos pecadores. Vamos lá que o traidor está vindo, está chegando. Da mesma forma acontece nos nossos dias. Ora, filhos, acordem, porque eu estou voltando para trazer para mim e para que vocês possam viver uma vida eterna. Mas parece que todas as vezes que Jesus vem ter um encontro pessoal com a gente está dormindo. Porque os discípulos, eles só entendem de fato a mensagem quando Jesus entrega a sua vida na cruz. Quando ele revive e aparece aos discípulos, aquele encontro pessoal faz com que os discípulos tenham um encontro verdadeiro com Jesus. E aí é onde existe a transformação da vida dos discípulos. Existe o exemplo para que a gente não possa cair no mesmo erro. Vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas. Lucas tem um ponto muito interessante. Lucas, capítulo 18. Lucas, Lucas, capítulo 22. 22, verso 39. Verso 39, vamos ler, gente. Só aqui. O verso 42 em diante. Vamos para a parte do novo cálice. Todos encontraram? Amém? Vamos à leitura. Verso 42. Não, verso 41. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos oraram, dizendo: Pai, se queres, faça de mim esse cálice, contudo, não se faça a minha vontade, sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava, e estando em agonia, orava intensamente, e aconteceu que seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos, e os achou dormindo de tristeza. E disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. Jesus, em agonia, começou a suar gotas de sangue. Isso é normal para você? Não é normal? Esse fenômeno, esse sangue caindo do suor de Jesus, se chama hematidrose. Quando uma pessoa está sofrendo agonias, tristezas, até os seus últimos minutos de vida, de forma intensa, tem que ser de forma intensa, começa a cair gotas de sangue do corpo, sangue misturado com água. E naquele momento, Jesus de forma intensa orava: Senhor, meu Deus, se queres, faça de mim esse cálice. Em outras palavras, repito: Senhor, se for possível salvar o ser humano, sem que eu morra, mas todavia que se faça a tua vontade, não a minha. Para a gente poder entender um pouco sobre essa questão, aonde Jesus estava? No Getsemane. Getsemane era um jardim de oliveiras. Lá existia a produção de azeite. Para fazer o azeite, tinha lá suas classificações de azeite.
Mas o melhor azeite que era feito, ele era prensado 3 vezes mais que os outros. Então, quando a gente fala em Getsemane, o povo da época já lembrava da questão do azeite, da preparação do azeite. E nesse momento aqui, assim como o azeite era espremido, as azeitonas, né? O azeite era espremido, Jesus ele também foi espremido. Porque ele estava ali prestes a receber não só o pecado de uma geração, mas o pecado de todo mundo sobre ele apenas de uma vez. A ira de Deus sobre o pecado estava caindo na sua plenitude, em todo o seu conjunto, de uma só vez em Jesus. Mas todas as vezes que Jesus orava, ele dizia: não faça a minha vontade, que se faça a tua. Você tem se sujeitado a Jesus? Você tem sujeitado sua vida a Deus? Ao ponto de dizer: Senhor, eu quero muito isso aqui, porém, todavia, entretanto, que não se faça a minha vontade, mas que se faça a tua. Para entender o amor de Jesus, como eu falei para vocês, é impossível. Porque para entender esse pequeno relato, esse pequeno sofrimento de Jesus já é algo demais para nós. Mas a gente queria entender a profundidade do amor de Deus. E ele suou lágrimas de sangue, gotas de sangue. E logo em seguida, a esse acontecimento, Jesus ele foi preso. Veja bem, do verso 47 em diante. Falava ele ainda, quando chegou uma multidão, e um dos 12, chamado Judas, que vinha à frente dele, aproximou-se de Jesus para o beijar. Jesus, porém, lhe disse, Judas, com beijo traz o filho do homem? Os que estavam ao redor dele, vendo o que ia suceder, perguntaram: Senhor, ferimos a espada? Um deles, quem foi esse? Pedro. Certo? Um deles feriu o servo do sumo sacerdote, lhe cortou a orelha dele. Jesus acudiu dizendo: deixai, basta. E tendo tocado a orelha, o curou. Então, dirigindo-se Jesus aos principais sacerdotes e capitães do templo e anciões que vieram prendê-lo, disse: saíste com espada e porretes como para abater um salteador? Verso 53. Diariamente estando eu convosco no templo, não pudestes as mãos sobre mim. Estas, porém, é a vossa hora e o poder das trevas. E Jesus estava ali para ser preso. Aquele que andou com Jesus, aquele que abraçou Jesus, aquele que aprendeu todos os ensinamentos de Jesus, agora estava o traindo. A Bíblia diz, se você for olhar o relato de Mateus, que Judas não foi chamado. Ele que quis servir a Jesus. Eu não quero me atentar nesse ponto, para não passar muito tempo. Mas esse mesmo que estava ali cuidando dos bens, dos tesouros, agora trai Jesus. João, ele conta esse relato de uma forma muito interessante. Deixa eu ver, eu acho que é Marcos. Deixa eu ver aqui. Marcos 14.
Todos encontraram? Amém. Vamos lá. Não canto na memória aqui, misericórdia. Mas eu acho que a gente abriu na passagem. Então, depois. Vamos, meus irmãos, me perdoem. Mateus capítulo 26. 26, verso 47 em diante. O jovem de 25 anos tem que esquecer das passagens. Mateus 26, 47. Todos encontraram? Amém? Amém. Vamos ler a história de novo. Agora nós vamos Mateus. Falava ele ainda, e eis que Judas, um dos 12, e com ele grande turba com espadas e corretes. O comentário bíblico do Adventista fala que era em torno de 200 a 600 soldados para atender Jesus. Vinda da parte dos principais sacerdotes e do anciãos do povo. Ora, o traidor lhe tinha dado este sinal: aquele quem o beijar é esse, prendei. E logo aproximando-se de Jesus disse: Salve, mestre, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: Amigo, para que vieste? Nisto, aproximando-se deles, deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. Eis que um dos que estava com Jesus estendendo a mão, golpeou, cortou a orelha do soldado. Verso 52. Então Jesus lhe disse: Andai a tua espada, pois todos os que lançaram a mão sobre a espada perecerão. Acaso pensais que não posso roubar meu Pai, e ele me mandaria nesse momento mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumprisse as Escrituras, segundo os quais assim deve suceder? Naquele momento, Jesus disse às multidões: Saíste com espadas e corretes para prender-me a um salvador? Todos os dias no templo eu estava convosco, ensinando, e não me prendeste. Tudo isso, porém, aconteceu para que se cumprissem as Escrituras dos profetas. Então os discípulos, todos deixando-o, fugiram. Jesus sabia já antes quem era o traidor. Ele sabia que Judas ia entregá-lo. E Judas chegou lá de fato com um sinal, beijou o rosto de Jesus. E Jesus pergunta: Amigo, a que vieste? O amor de Jesus não foi em pequenos momentos, foi durante toda a sua vida. O que Jesus enfrentou nesse momento aqui, antes da cruz, antes do seu julgamento e da morte de cruz, homem nenhum enfrentou. Nenhum ser humano conseguiu sentir ao menos 0,1% da dor que Jesus sentiu. Agora eu pergunto para você: o próprio Jesus falou que se ele quisesse, ele orava a Deus, e Deus enviava uma legião de anjos para o livrar daquela situação. Quando Jesus estava se direcionando ao Getsemane, logo depois de orar, quando ele fala: vamos, porque o traidor está chegando.
Ele sabia que vinham os soldados e que Judas estaria ali. Ele poderia muito bem dizer, olha, eles estão vindo ali para me prender, então meu caminho não é por aqui, vai ser por aqui. Mas ele já sabia de tudo o que ia acontecer. Ele sabia que o traidor ia chegar beijando. E mesmo assim, ele foi. Mas por que ele foi? Para que se cumprisse essa glória das Escrituras. Para que assim eu e você tivesse a oportunidade de se salvar. Aí eu pergunto para você: você passaria por isso? Seja sincero. Se houvesse uma mínima possibilidade de você morrer para salvar uma quantidade X de pessoas. Se você olhasse para aquelas pessoas e visse a situação real daquelas pessoas, a maneira que elas vivem, talvez roubando, matando, fazendo um monte de coisa errada, você de fato pensaria assim: não, eles precisam viver, vou entregar minha vida por eles, humanamente falando. Você teria coragem de pegar seu filhinho, aquele seu filhinho amado? Eu vou falar por mim. Eu tenho uma pequenininha de 1 ano e meio. Mas eu confesso para vocês que só de pensar em ficar alguns dias longe sem ver o meu pequeno, eu já fico preocupado. Imagine dar ela para salvar alguém. Alguma vez na vida de vocês pararam para pensar o porquê, quando Jesus falou assim, ó, Elohi, Elohi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Você parou para pensar em Deus? Deus assim, vendo aquela cena? Vocês pararam para pensar qual foi o sentimento de Deus naquele momento? O porquê Deus ficou calado? O porquê na passagem dá o sentido de que Deus ele virou as costas? Porque a maneira que a gente lê, talvez de forma superficial, não nos deixa nos enxergar o sofrimento de Deus. Quando você perde alguém que você ama, você chora, você às vezes não quer conversar com ninguém. É algo terrível. Mas Jesus entregou seu único filho. Agora pense comigo. Imagine o céu sem o pecado e Deus tendo um relacionamento com o seu filho. Tudo em perfeita harmonia, paz e felicidade. E do nada acontece o pecado. Do nada não, o coração do homem. E aí é necessário o sacrifício de um Deus para que a humanidade voltasse ao seu plano original. Vocês acham que Deus reagiu como nesse momento? Vai lá, meu filho, ó. Agora você vai nascer lá, meu amigo. E você vai aprender e ensinar muitas coisas. E depois você vai morrer na cruz, viu? Quando você morrer na cruz, depois disso tudo, desse sofrimento, você volta para cá. Então é assim que Deus pensou. Conta-se uma pequena história de uma mãe que estava fazendo uma viagem naqueles lugares meio frios, Polo Norte, e nessa viagem o filho ele anda um pouco distante da mãe e acaba caindo em um mar de gelo, quebra a superfície e ele cai dentro do mar. E não tem ali bombeiros por perto, salva-vidas por perto. E a mãe começa a se agoniar, preocupada com aquele filho que estava ali, que se ultrapassasse os 15 minutos, ele morreria. E a mãe ali, com o amor que tinha pelo seu filho, decide também se jogar. E ela nadou ali naquele mar de gelo como ela nunca nadou em toda a sua vida.
pequeno ato de amor, ela consegue pegar o seu filho, passar de volta à superfície do mundo. Mas ela não conseguiu sair dele. Jesus ele veio e deu a sua vida para salvar você. Aleluia. Nessa caminhada, ele morreu. Mas o nosso Deus, diferente do ser humano, ele ressuscitou. Eu não quero aqui dar spoiler na sexta-feira, mas o que eu asseguro para você é que ninguém nesse mundo jamais faria isso por você. Ninguém. E o maior prazer de Jesus é te ver no céu. Amém. Ele não olha para essas pessoas que estão no mundo como se elas fossem os anormais. Ele olha para a eternidade. Até quem o traiu, ele olha nos olhos e chama de amigo. A agonia de Jesus não foi aquela agonia que a gente sente quando perde uma grande quantia de ou até mesmo aquela agonia que a gente perde no ano querido que amamos. A dor de Jesus foi por ter que enfrentar o meu e o seu pecado. Por isso que antes da gente errar, que a gente possa olhar para a cruz. A gente só pode entregar a Jesus aquilo que Ele nos dá. Não durma. Não feche os seus olhos espirituais a ponto de não conseguirem enxergar o Deus que entregou a vida por mim e por você. Porque não só eu estou falando. Apocalipse 7, eis que ele vem com as nuvens, e todo o olho verá. Do tamanho da justiça de Deus é o seu amor. Se eu quero ser salvo, eu tenho que abrir os meus olhos, olhar para a cruz e dizer: Senhor, eu te obedeço, mas não é por via de regra, é por amor, porque é dessa forma que eu demonstro publicamente que eu amo. Porque falar que ama de boca, todo mundo fala. Agora, demonstrar através de uma vida são poucos. Por isso que existem muitos dizendo assim, ó, a lei passou. Tem muitos que dizem assim, ó, já foi pago, você vive debaixo da graça, pode fazer o que você quiser. E você será salvo. Mas eu digo que devemos demonstrar esse amor para com Jesus. Que devemos nos preocupar com o sacrifício de Jesus na cruz. Será que é valioso para mim ou não a morte de Jesus? Isso não sou eu que tenho que responder. Aquilo que eu vou entregar para Jesus é o que Ele me deu. Então eu não vou falar para vocês. Vocês que terão que responder. E sabe qual foi a minha resposta? Sabe qual foi? Dia 11 de 3 de 2011, eu me entreguei ao Senhor Jesus. Aleluia. E me batizei. Aí as pessoas diziam bem assim: você é jovem demais, isso aí é fogo de palha, já, ó. E aqui estou eu, quantos anos depois? 11, né? 2011, 12 anos depois, estou eu aqui. Porque ser cristão não é fácil. Fácil é você abrir a Bíblia e pegar aqui só o que você crê. Agora, demonstrar o amor é você pegar a Bíblia e viver o que ela faz. E Jesus fala o seguinte, ó, para se cumprir as Escrituras.
Que a palavra de Deus possa se cumprir na minha e na sua vida. Amém. E que ao entendermos esse sofrimento de Jesus, a gente venha dizer: Senhor, se em algum momento eu vim em insanidade, longe de Ti, por favor, não deixa mais. Essa foi minha oração por muito tempo. Porque eu não quero ficar longe da eternidade. Que Jesus possa nos abençoar. Amém. Amanhã estaremos estudando mais outro assunto. São assuntos assim pesados. Querer entender a morte de Jesus é querer procurar uma agulha dentro de você. Lembre que o ser humano vive, como diz o filme, né? Está na Bíblia, o filme. É uma frase muito interessante. O homem vive por um punhado de água. Quando a gente pega, nós corremos pelos dedos e logo some. Assim a vida do mundo. Porém, o reino pelo qual vemos é como um vasto oceano. Jesus possa abençoar a minha sua vida. Nesse momento teremos um louvor. E nesse louvor, como todas as noites, hoje será um pouquinho diferente. Se você de fato quer entregar a sua vida a Jesus e dizer assim: Senhor, toma conta da minha vida. Que não faça a minha vontade, mas que se faça a tua vontade que está no céu. Você vai ficar de pé e vai vir aqui à frente que eu quero orar por você. Vamos louvar o nosso Deus. E que ao olhar para a cruz de Cristo, a sua vida seja transformada. Andei por cego, sem ponto certo, buscando a paz e descanso. Eu procurei por tantos meios justificar meus erros, mas ao clamar, meus olhos abri e ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim, sacrifício de sangue por um pecador, não sou merecedor, tua graça me alcançou. Amém. Glória a Deus, porque a graça de Cristo nos alcança. E ao ver tua glória naquele dia, me alegrarei em gratidão. Mostrarei as marcas de vitória, vencido é o pecado. Perante ti me prostrarei, e ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim, sacrifício de sangue por um pecador, não sou merecedor, tua
E só Ele pode salvar as nossas vidas. Vamos orar a nosso Deus. Santo, Santo Eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um estudo nessa noite. Não conseguimos entender, mas podemos ver, Pai, que o sofrimento que o Senhor passou, nenhum ser humano seria capaz de suportar. Muito obrigado, Senhor, porque no momento mais culminante da sua vida terrestre, o Senhor não desistiu de nós, porque a ordem do Senhor foi para que o teu Filho amado entregasse a tua vida na cruz. E hoje, Pai, encontramos o caminho de volta para os céus. Esteja com cada decisão aqui em cada coração, Pai. Sabemos que o futuro é incerto. E justamente por isso eu quero colocar, Pai, a vida de cada pessoa aqui em tuas mãos. Porque, Senhor, se saímos daqui sem aceitar o teu amor, o teu sacrifício, Pai, e a gente perecer, a gente perder a nossa vida, Senhor, ficaremos de fora da eternidade. Não é esse o nosso propósito, Pai. Por isso, Senhor, envia o teu Santo Espírito aos nossos corações. Sabemos o quão difícil tem sido o mundo. Sabemos o quão difícil, Pai, tem sido para nós presenciar as terríveis tragédias que têm acontecido, Pai. Eu não sei ao certo, Pai, mas eu vi que hoje teve um atentado em Santa Catarina e crianças morreram, Senhor. Pai, esteja com cada família ali, Senhor. Traz alívio a cada um dos corações e salva aquelas crianças, Senhor. Pai, é muito difícil saber, Pai, que pessoas perdem a sua vida e às vezes ficam tempo para tempo tratando de outros assuntos e não lembram de Ti, não lembram de entregar a vida a Ti. Por isso, Senhor, protege cada um que se faz presente aqui nessa noite, para que no grandioso dia a gente possa se reencontrar, para que a gente possa se abraçar, Senhor, novamente. Acampa seus anjos para o nosso redor e derrama o teu Santo Espírito sobre nós. Porque tudo isso, Pai, eu te peço, eu te agradeço, não porque eu mereço, Senhor, mas porque essa prece é assinada em nome de Jesus. Amém. Jesus possa abençoar cada um de vocês. Amém. Amanhã, a partir das 17h30, teremos mais um estudo. Amanhã iremos falar especificamente do julgamento de Jesus. E logo mais na sexta-feira, eu não sei se vocês tenham analisado a cruz da maneira que será analisada na sexta. Quando eu decidi estudar alguns assuntos de teologia, vou abrir meu coração para vocês. Eu já sentia um desejo enorme de trabalhar unicamente para Jesus. Eu não quero passar a minha vida inteira trabalhando para outra pessoa e dividindo esse tempo com Deus. E quando eu orei a Deus por isso, eu comecei a estudar alguns assuntos. E dentro desses assuntos, eu já falei que eu estudei a homilética. E eu ouvi um conselho da professora que ela disse assim: olha, em 2 horas de relógio você vai ler o livro de João, você vai anotar todos os nomes ali que te chamam a atenção. E aí ela começou a dar os conselhos e tudo mais. E ali eu estudei o livro de João de maneira profunda. E daquele dia em diante, minha vida foi transformada. E ainda precisa de muita mudança e do que virá. Mas a história da vida de Jesus e do seu sacrifício foi o que me impulsionou mais ainda a me dedicar ao Evangelho. E eu pude, através de algumas pesquisas, entender a cruz de fato como foi. E eu vou compartilhar com vocês na sexta-feira. Se você quiser entender de fato como foi, não a forma romantizada de Jesus com seus cabelos longos e aquela olho azul, aquela toalhinha na frente ali da travessura do Deus. Gente, o que Jesus passou, nem os ladrões da época que eram para serem crucificados passou. O que Jesus passou, ser humano nenhum suportaria. E eu tenho plena certeza disso. E eu queria compartilhar com vocês na sexta-feira. Amanhã estudaremos sobre o julgamento de Jesus e na sexta um tema que iremos nos preparar muito para estudar. Jesus possa estar abençoando a minha vida. Eu estarei ali a porta para abraçar todo mundo.